Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Becker, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. A gente hoje vai tratar um tema, no nosso preparatório para o Enem dos concursos, que é a parte de estatística, uma série de vídeos envolvendo estatística. E um dos assuntos que nós vamos ver hoje é análise e interpretação de gráficos, Você sabe que a estatística é uma parte da matemática que tem como foco a análise, de dados, e a organização, a análise e organização de dados. Então, uma das maneiras de você informar é você utilizando gráficos. Então, essa habilidade de você ler, entender a informação através de um gráfico é uma habilidade e competência que os concursos costumam cobrar dos candidatos, tá? Saber ler um gráfico, saber interpretar, saber entender, porque muitas das informações são dadas através desses gráficos, ok? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é fazer leitura e interpretação dos diversos tipos de gráfico, beleza? Então, vem comigo, vamos primeiro dar... O que é um gráfico, galera? O gráfico, turma, nada mais é do que uma ilustração, ele é um desenho, podemos dizer assim, utilizado para informar, tá? Então, nós temos um conceito, um gráfico, uma representação visual de dados, usada para facilitar a compreensão, a análise das informações apresentadas. Aí existem vários tipos de gráfico, tá? Então o objetivo dele é justamente você poder informar de uma maneira mais ilustrativa, de uma maneira mais direta. É muito melhor você buscar uma informação através de um gráfico do que através de um texto, porque você demora um pouco para ler o texto. O gráfico não, ele tem uma mensagem imediata, certo? Algumas coisas que a gente tem que compreender quando nós formos analisar os gráficos, principalmente os gráficos de barras, os gráficos de tabela. Geralmente eles trazem dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal, tá? Então, num eixo horizontal ele traz uma informação e no outro vertical uma outra informação. Por exemplo, eu quero um gráfico que mostra a produção de uma empresa. Então eu posso, por exemplo, colocar no eixo os meses e posso botar no outro eixo vertical a produção. E a partir daí você montar as suas informações, certo? Então, analisar os eixos coordenados é algo que você tem que fazer quando for analisar um gráfico, certo? Verificar os rótulos, escala dos eixos, eles indicam as unidades de medida e fornecem informações sobre os valores representados no gráfico. Identificar padrões de tendência, Observe se há algum padrão ou tendência dos dados apresentados. Isso pode incluir crescimento ou decrescimento ao longo do tempo, Então você percebe no gráfico se o gráfico está crescendo, se está decrescendo, se está existindo um padrão de informações, tá? Tudo isso é o que você pode analisar. Interpretar valores específicos. Se necessário, identifique valores específicos de gráfico e compreenda seu significado dentro do contexto. Aí a própria interpretação daquilo que você está analisando. Comparar dados, se houver mais de uma série de dados no gráfico, compare-os entre si para identificar diferenças, semelhanças e relações. Então isso pode acontecer. Você pode ter dois gráficos onde você vai fazer inferências, vai fazer comparativos, fazer inferências, no caso aqui, como já falei. E aí nós vamos para os tipos de gráfico. Quais são os tipos de gráficos mais usados? E por que existem vários gráficos? Por quê, turma? Assim, qual o objetivo do gráfico? É te informar, é te dar uma informação, Então, quanto mais clara essa informação tiver, melhor. Então, quando você escolhe um tipo de gráfico para dar uma informação, você vai buscar aquele gráfico que melhor atenda aquela necessidade. Por exemplo, se meu objetivo é mostrar a evolução da produção de uma empresa. Olha, se você fizer isso com um gráfico de linhas, legal. Porque o gráfico de linhas, ele vai te dizer onde está crescendo, onde está decrescendo. Aí você pode analisar, olha aqui, diminuiu, por que diminuiu? Aí a questão das inferências, certo? Então, quais são os tipos de gráfico que existem, que a estatística ela usa? Gráfico de barras. Aí você percebe aqui um exemplo de gráfico de barras horizontais. Você tem um eixo, por exemplo, aqui,
que mostra aqui a classe, né? E aqui a frequência com que um dado está aparecendo. Então você percebe aqui, por exemplo, que esse número 25, ele aparece com uma frequência maior, ele tem um comprimento maior. Então você está usando um gráfico de barras horizontais. Aí no caso também você tem um gráfico de barras verticais, também conhecido como gráfico de colunas. Tá? Então, ao invés dessas barras serem horizontais, elas podem ser também verticais. O tamanho da barra, né, ele vai te dar aquela informação. Eu quero saber, por exemplo, a questão de uma epidemia, quero saber qual mês em que houve o maior caso. Então você pode representar isso com uma coluna. A coluna mais alta vai ser aquele que o mês onde houve maior contaminação. Tá? Então, é uma outra forma de representar. Certo? Gráfico de setores. O gráfico de setores, ele é muito útil quando você vai representar porcentagem. Porque nesse caso aqui você vai fazer uma relação entre o quê? Entre o tamanho do setor e o ângulo interno. Não é isso? Olha, por exemplo, aqui ele está falando das notas, né? Um quadro de notas. Nota 7, 25%. Então veja que ele pega um pedaço de uma fatia. Esse pedaço da fatia, essa porcentagem, ela é proporcional ao ângulo. Então você pode fazer uma relação proporcional entre aquela porcentagem e o ângulo que você está formando, certo? Então esse aqui é um gráfico bastante útil aqui para você resolver ou expressar resultados em porcentagem. Então você veja qual a maior fatia. Facilmente você olha, nota 6 aqui está tendo a maior fatia. Então é instantâneo, por isso que ele é útil. Certo? E o gráfico de linhas. Você pode também utilizar um gráfico desse para representar algumas situações, certo? Então basicamente tem outros tipos de gráfico, o histograma, o pictograma, certo? Que usa figuras, tá? Mas basicamente o que cai nos concursos, não só na prova de matemática, né? Não só na prova de matemática, mas você pode ter outras provas onde o uso do gráfico, ele é um informativo. Ele pode te dar as informações de biologia, de química, de história. Através daquele gráfico você tem essa habilidade de poder interpretar. Certo, galera? Bom, pessoal, então como é que as questões, né, costumam, o concurso ele costuma apresentar essas questões de análise e interpretação de gráfico, tá? Então vamos resolver aqui algumas questões que envolvem esse assunto. Questão 1. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então você percebe que nesse gráfico aqui você tem um eixo horizontal, né, que representa os meses, né, e você tem um eixo vertical que representa as vendas. Analisar os eixos, né? Veja no começo da aula, você tem que analisar o que cada eixo está te dizendo, certo? Então nesse aqui, o eixo vertical são os meses do ano de janeiro até dezembro e no eixo vertical é de vendas em real. Beleza, vamos lá. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorrem respectivamente, muito cuidado com essa palavra respectivamente, quer dizer na ordem, né? A maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Ora, vamos analisar, turma. Então você percebe aqui no gráfico onde houve a menor e onde houve a maior. A menor é o ponto mais baixo, né? Onde aqui está o ponto mais baixo? Aqui no mês de agosto. Teve o maior aqui no mês de junho, onde você está colocando aqui as setas. Então você percebe aqui onde houve a produção, a maior produção, onde houve a menor produção, a maior venda e a menor venda. Tá? Se for uma questão prática, você pode analisar o que houve aqui no mês de julho para que teve essa venda grande. O que aconteceu no mês de agosto aqui para que a venda decrescesse. Então, no caso aqui, você consegue perceber com muita clareza, com muita rapidez, onde houve aí a maior e a menor venda. Então, a resposta correta é mês de junho e setembro. Resposta correta, letra D. Certo, galera? Questão 2. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas
pelo setor de atendimento ao cliente, SAC, de uma empresa, em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. O de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na... Olha só, pessoal. Então, o que o gráfico aqui está nos mostrando? Certo? A gente tem que entender o contexto. Você tem uma linha tracejada que indica, são as reclamações que foram recebidas, tá? E a contínua que foram resolvidas, certo? Então, qual é a eficiência, o nível de eficiência da empresa? Quando ele tem as resolvidas superando as recebidas. Porque ele diz que há acúmulo, né? Que pode passar de um dia para outro, né? Então ele quer saber qual foram os dias onde houve eficiência. Então a gente entende pela eficiência o fato dele ter resolvido mais do que recebido. Então o que você tem que analisar no gráfico? Onde a linha contínua, quais são os dias onde a linha contínua ela superou a tracejada, onde ela está acima da tracejada. Você percebe, por exemplo, quinta-feira, a tracejada está acima da contínua. Então teve mais recebida do que resolvida. Então qual foi os meses aí, vamos analisar, onde ele resolveu mais do que recebeu? Olha, então você percebe aqui, nos dias de terça e quarta, a linha contínua está abaixo da linha tracejada. Quer dizer, foram os dias em que ele resolveu mais do que recebeu. Certo? Então a resposta correta aí, letra B. Terça e na quarta-feira foram os dias onde houve eficiência. Beleza? Entendido? Beleza, galera? Questão de gráfico não é difícil, você tem que saber interpretar, você tem que ver o que ele está te perguntando, né? Tem que ter cuidado também, né? Então, questão 3. O cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias de espécie 1 e 1.250 bactérias de espécie 2. O gráfico representa a quantidade de bactérias de cada espécie, em função do dia durante uma semana. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Então ele quer saber qual foi o dia da semana onde houve, né, maior quantidade de bactérias. Total. Quando ele fala total, turma, ele está envolvendo bactéria tipo 1 e bactéria tipo 2. Então no gráfico ele faz... Você tem os eixos, que o eixo horizontal são os dias, o vertical a quantidade de bactérias, a legenda, que está mostrando qual linha representa a bactéria 1, qual linha representa a bactéria 2, tá? Chamado de legenda, outro item importante do gráfico. Tá? Então, turma, o que você tem que fazer para responder a questão? Como ele quer o total, turma, você vai ter que somar. Na segunda-feira, você vai somar o 350 com 1.250, que dá 1.600. Na terça-feira, o 1.100 com 800 dá 1.900. E você vai somando, ó, 1.450 com 300, 1.750. Então a terça está ganhando. E aí você vai somando a bactéria 1 com a bactéria 2, porque ele quer saber a quantidade total. Certo? Então, aqui vai dar 1.600. Então, qual mês você acha, qual dia que houve a maior quantidade e proliferação de bactérias? Vamos ver a resposta? Oh, foi na terça-feira. Tá? Então, às vezes, não é o que está lá em cima ou o que está mais embaixo, né? Você tem que analisar sempre o contexto, o que ele está te perguntando. Então, se você somar 1.100 com 800, dá um total de 1.900 e for a maior de todos os dias, certo? Então, nossa resposta correta, letra A, na terça-feira. Beleza, galerinha? Simples, né? Vamos lá.
Vamos para mais uma questão de análise e interpretação de gráfico, preparação do nosso concurso, né? Com certeza na prova de vocês vai ter questões envolvendo análise e interpretação de gráfico, porque é uma habilidade que a pessoa precisa para o dia a dia, certo? Então, questão 4. Um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operações: comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue esses critérios. 1. Vende metade das ações que possui assim que seu valor fica acima do valor ideal. Compra a mesma quantidade de ações que possui assim que seu valor fique abaixo do valor mínimo. 3. Vende todas as ações que possui quando seu valor fica acima do valor ótimo, VO. O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia, e as indicações dos valores ideal, mínimo e ótimo. Quantas operações o investidor fez naquele dia? Turma, então primeiro vamos compreender aqui o gráfico, né? Nesse eixo horizontal, ele mostra aqui as horas do dia, né? E aí você tem 3 linhas tracejadas, não é isso? Essas linhas tracejadas representam o quê? Os valores mínimo, ideal e ótimo que ele usou como referência. E aqui, turma, esse gráfico contínuo é justamente o valor das ações. Então você percebe com essa linha quando ele ficou acima do valor ideal, como ele ficou abaixo do valor ideal, acima do valor mínimo, abaixo do valor mínimo, acima do valor ótimo, abaixo do valor ótimo. Então você consegue perceber aqui, ó, que as ações variaram. Então ele fez algumas especificações. Ele falou o seguinte: se ele passa acima do valor ideal, ele compra, né, depois vai vendendo. Então ele fez alguns critérios. Tá? Então vamos saber quantas operações ele fez no dia, de acordo com os critérios que ele utilizou. Então vamos supor, turma, que ele começou com 2 ações. A questão fala que quando essas 2 bolinhas são 2 ações, se o gráfico passou acima do valor ideal, ele vende a metade. Então se ele tem 2 bolinhas aqui, quando passou, ele passou a ter apenas uma. Então aqui já é uma operação que ele fez. Ele vendeu a metade do que ele tinha. Beleza. Do dia 11 ao 12, quando chegou bem aqui, ó, a ação passou para metade do valor, aliás, veio para o valor mínimo. Ele falou que ele compra a mesma quantidade que tem. Então, como ele veio com uma ação, ele compra mais uma. Ficou com 2. E aqui você tem a segunda operação que ele fez. Beleza? Então, já fez 2 operações. Aí, turma, o que acontece? Aí o gráfico começa a subir novamente. E chega nesse ponto aqui dessa segunda seta, ele passa do valor ideal, que a questão fala que ele vende a metade que tem. Então, se ele tinha 2 ações aqui, ó, ele vende e fica só com uma e faz a terceira operação. Em seguida, turma, o que acontece? O gráfico ele continua subindo e ele passa acima do valor ótimo. Então, essa que ele tem aqui, ele vende e passa a não ter nada. Aqui ele vendeu todas que ele tinha, certo? Pô, se ele não tem mais nada, turma, então acabou as operações dele. Não tem mais nenhuma operação para que ele possa fazer. Então basta a gente agora contar quantas operações foram feitas até chegar nesse ponto aqui. Então ele fez 1, 2, 3, fez 4 operações nesse dia. Tá? Então, basta você interpretar o que aconteceu, né? Uma questão de gráfico, uma questão fácil, mas é uma questão que você tem que ter bastante interpretação, tá? Perceber aonde subiu, quanto que ele vendeu, quanto que ele tinha, para que ele possa chegar no final e saber quantas operações ele fez ao longo do dia, ok? Então, vamos contar: 1, 2, 3, tá? 4. E quando ele zerou, não tem mais nada e acabou as operações do dia. Ok, galera? Então espero que tenham compreendido e até a próxima.